Então, quando ele me deu o Fábio, ele sabia o que eu precisava. Meu bem, te amo. Espero caminhar com você até Jesus voltar. Amém. Saiba que é um privilégio estar aqui nessa noite ao seu lado. Você me completa, o seu amor me constrange, o seu cuidado comigo e com a nossa casa é de uma forma maravilhosa. Estava previsto esse negócio não. Deixa eu falar, eu nem espero. Se eu soubesse, eu tinha falar primeiro. Assim. Eu ganhei presente, gente, de namorado, eu não dei. Então hoje é meu. Tá bom. Te amo, meu amor. É um privilégio andar do seu lado, caminhar contigo. Você me ensina. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou sua esposa. Ô, glória! Vamos lá então, né, galera? Vamos que vamos, né? Hoje nós vamos trabalhar sobre um prisma, na verdade 3 prismas, né? Sobre caminhada. Então é conectar, caminhar e celebrar. Antes de você dizer, deixa eu contar um caos aqui. A irmã disse que falou assim, se o marido dela morresse, que não era pra ele casar. Não era. Que não podia Quando casar. minha mãe era viva, eu falei assim, mas se eu morrer e ele ficar vivo, a senhora vai lá em casa e quebra tudo. Porque ninguém vai negar o que eu não quero. Glória a Deus. Nós entendemos que nas grandes jornadas da vida, nós temos a mania de nos perdermos, né? Quando você faz uma grande viagem, você corre o risco de se perder. Quem já foi ao Nordeste de carro aqui? Nordeste de carro? Só 2? Meu Deus. Só 2 pessoas, 3, ó. Ali, nordestino. Foi lá comer uma farinhazinha de porco, né? Um caldinho de mocotó, um negócio assim. Foi? Então, recentemente, início do ano, nós fomos primeiros a Maceió. De Maceió nós fomos a Tibau do Sul. Quem conhece Tibau do Sul? Rio Grande do Norte. E aí depois voltamos na Paraíba, ali na Praia de Cocalzinho. Então assim, Coqueirinho, desculpa. Então nós andamos bastante. Foi uma viagem realmente muito longa e com muitas entradas. E eu me recordo que nós estávamos assim, numa reta, eram 3 carros, eu e mais 2. E teve um momento que o rapaz, não sei, ele entrou, deu um surto psicótico e entrou à direita. E eu dei um surto mais psicótico ainda e entrei junto com ele, né? Porque onde vai um tem que ir outro junto, né? E o outro foi adiante. Gente, para a gente conseguir se reencontrar, foram 3 horas. 3 horas. É impressionante como se você erra uma estrada na BR, o quanto você tem que dar voltas para a gente conseguir se reencontrar novamente. Então o que eu quero dizer com isso? Grandes jornadas, nós corremos o risco de nos perder. Nós nos conhecemos em 1996, foi o primeiro momento que eu olhei para a mulher da minha vida, Tatiana. E 96, dezembro de 96, foi o primeiro momento que eu a vi. 97 ela já me deu uma calculadora toda, né? Porque eu falei que eu precisava de uma calculadora, ela foi lá e me deu uma calculadora, né? A galera caiu matando, a empresa, a gente trabalhava no mesmo lugar, né? E aí em 99 nós nos casamos, então é muito tempo, né? Um bom tempo, não é muito tempo, mas é um bom tempo, né? Fizemos esse ano 28 anos de convivência, né? Claro que eu acredito que tem casais aqui que são casados há muito mais tempo, mas quando nós falamos de tempo, nós corremos o risco de nos perder. Mesma coisa na fé, sim ou não? Fé. Quantos aqui tem 10 anos na fé? Pastoreando às vezes, liderando às vezes. Então esse risco é real. Quando eu olho para a minha vida, por exemplo, pastoral, eu vejo que nós temos uma tendência a querer falhar, né? A querer sair do lugar, a querer tomar caminhos diferentes. Mas nós precisamos entender que quando nós nos conectamos como casal, quando nós aprendemos a caminhar juntos, e quando nós celebramos essa
grande jornada da vida como casal, a gente consegue chegar lá, né? E a gente não se perde, porque a grande situação do casamento não é o tempo que se passa, mas é como você passa esse tempo. Vamos repetir todos juntos isso? Casamento, Casamento, a grande questão a grande questão não é o tempo que se passa, não é o tempo que se passa, mas como você passa esse tempo. mas como você passa. Eu quero declarar nesta noite Isaías 55, 10 e 11 sobre as nossas vidas, que como chuva que cai do céu e rega a terra, e não volta vazia, mas produz o fruto que tem que produzir, é o que eu declaro nessa noite sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos corações. Aleluia. Que a palavra ela venha germinar, que nós possamos nos desprender hoje dos títulos. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor. Não, aqui nós somos pessoas. Isso. Que precisamos aprender, precisamos colocar alguns pingos nos is, na verdade. Precisamos nos entender como funciona a nossa mente, nosso coração. Precisamos adaptar algumas coisas que precisam ser adaptáveis, porque nós estamos vivendo, quem sabe, um dos maiores desafios da vida. O quê? Qual é esse maior desafio? Casamento. É verdade. Você pegar duas pessoas, culturas diferentes. Por exemplo, quem é ligado no 360 aqui? Quem é ligado? Rápido, uma pessoa rápida, acelerada. Acelerada, aqui ó, acelerada. Radinho. E casada com uma pessoa mais tranquilona. Então Deus, às vezes é uma intimidade, né, gente? Intimidade. Às vezes eu falo, Deus, você é muito doido. Você é muito doido. Como é que você pega duas pessoas diferentes, cultura diferente, criação diferente, tudo diferente? O cara nasceu lá no Nordeste, piauiense, maranhense, comendo sarapatel, comendo farinha de puba, comendo tripa de manhã, aquela coisa de doido, e coloca casado com mineiro. E cafezinho com leite, pão de queijo. Então, assim, a diferença é muito gritante. O mineiro deve olhar assim. Minha esposa, por exemplo, o pai dela era pernambucano, dizendo ela que o café da manhã dele, todos os dias, era esquentar a janta e comer de manhã, né? Quem é pernambucano aqui? Glória a Deus pelos pernambucanos. Os nordestinos, aí. Glória a Deus. Então, por exemplo, a irmã aqui deve ser nordestina. A irmã aqui, né? Nordestina? Por quê? Ela pegou o limão, chupou o limão, nem careta fez, né? Eu olhei de lá e falei assim, essa mulher é nordestina. Porque eu tenho certeza que lá nos guisados que ela comia, nos mocotós, no chambarilzão, aquele mocotózão, aquele tutano dentro, ela deve espremer um limãozinho em cima assim. É ou não é? Olha aí, ó, tá vendo? E pega essas pessoas, gente, totalmente diferentes. Pessoa acelerada, enquanto minha mulher está lá na frente, né? Meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, um vai segurando o outro, um vai completando o outro. A minha mulher é louca varrida, ela é louca, ela é doida varrida. Ela taca pedra, às vezes eu falo, não taca essa pedra não, que você vai machucar os outros. E eu já sou mais. Um dia nós estávamos numa visita dentro de uma casa, claro, um apartamento, e ali, pastor, a gente visitando, a pessoa fez uma pergunta. E eu fui caminhando, segundo a Bíblia, segundo a psicologia, batalha espiritual, bem manso, bem tranquilo. Aí terminei, e você, pastor, o que você acha? Era... Aí eu olhei assim, Jesus. Assim, pessoas completamente diferentes. E põe essas pessoas para morar junto. Numa jornada que nós já estamos com 28 anos de convivência. 26 anos fizemos hoje de casado. Quantos aqui não tem mais tempo do que nós? E estamos, esse ano, né? Fizemos 26 anos. E estamos juntos nessa caminhada, nessa jornada. E nós não podemos errar. Então, nós precisamos o quê? Aprender a nos conectar. Dizer conectar. Conectar. O que é casamento para você? Não precisa responder, mas pensa. O que é casamento? O que significa o casamento? Vamos pensar, né? De onde vem o casamento? Primeiro, né? Quem projetou o casamento? Quem colocou o casamento? Por que nós temos um desejo de casar? Mesmo sendo um grande desafio, eu ia dizer o maior pepino da terra, mas mesmo sendo um grande desafio, a gente quer casar. Quer ou não quer, gente?
Acho que quantos noivos nós temos aqui? Tem noivos. Ó, noivos. Namorados? Não? Só noivos? Namorados, é isso mesmo? É? Glória a Deus. Quantos noivos, então só eles aqui, né? Então, aqui também, noivos também. Então você vê, esse casal, né? Está interessado em se casar. Sabe de nada. Quem sabe nós diríamos essa frase aí, né? Sabe de nada inocente. Mas o mundo acha que isso não é possível, mas nós acreditamos que é possível. Eu gosto muito de 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Então o casamento é poder de Deus. O casamento é um projeto de Deus, na verdade. Eu gosto muito da palavra, por exemplo, Provérbios 18:21, que diz que o poder da vida e da morte está no que se fala. Lá no mundo, eles estão planejando casar, já dizendo assim: se não der certo, a gente separa. Eles não. Estão planejando o casamento pautado na palavra. Já deu certo. O Senhor será o nosso guia. Ele vai à nossa frente. Ele vai nos abençoar. E por isso sim que vai dar certo. Entende? Aleluia. E por isso sim que vai dar certo. Não. E por isso sim que já deu certo. Agora, mesmo com tudo que Deus faz, mesmo com tudo que nós profetizamos, mesmo com tudo que nós estamos falando, não é fácil. Eu seria injusto em chegar aqui e pintar um casamento perfeito. A gente escuta, o que vocês acham? Sim. Sim ou não? Sim. A gente briga? Sim. Depois a gente se entende? Sim. Não é verdade? Houve uma época, eu chamo da época negra, a gente quase se separou? Sim ou não? Sim. Sim. São situações que acontecem na vida, mas mediante a palavra de Deus, mediante a oração, mediante um momento que nós paramos um com o outro e dissemos assim: opa, agora é a hora. Ou a gente revisa. Olha, para mim não tem palavra mais importante na língua portuguesa do que revisão. Verdade. É o momento que você para, já tem 20 anos de casado, 30 anos de casado, alguma coisa nessa ordem, e fala assim: cara, como eu estou sendo como marido? Olha aí. Como eu estou sendo como mulher? Meu Deus. Como eu estou sendo como pai? Como eu estou sendo como pastor? Verdade. Eu sou uma farsa? Porque, gente, hoje em dia colocou uma gravata, passou um gelzinho na cabeça e uma Bíblia na mão, qualquer igreja que você chegar aí, o cara já vai te receber assim: entra aqui, pastor, pode sentar. É ou não é? Agora a gente tem que saber se a gente é pastor mesmo. Verdade. Se a gente é pai mesmo, se a gente é marido mesmo, né? E se a gente é esposa mesmo. Então a gente tem que aprender a se conectar. Já pulou aqui? O que é casamento? Sim, vamos lá. Então, casamento, ele tem algumas nuances, não é verdade? Às vezes a gente está, por exemplo, esses dias a gente sempre conversa, a gente ri, né? A gente é muito amigo. Ela até vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí eu cheguei para ela assim: poxa, tem um tempo que a gente não se vê, né? Depois de velho, eu resolvi estudar de novo. Estou terminando a faculdade de Direito esse ano. Então assim, eu estou enlouquecido, louco da cabeça. Pastoreando, mulher, dá trabalho pra caramba. Brincadeira, amor. Menino, cachorro, é machinho, você tem que levar para caminhar, ela caga tudo, tem que limpar, nananã. E aí faculdade, igreja, irmão ligando, nananã. Tudo junto ao mesmo tempo. Ela fazendo curso de psicanálise, terapeuta, e fazendo podcast, não sei o que. Teve dia que a gente só fez assim: oi? Aí eu falei assim: amor, eu tô roncando demais, ela tá roncando demais, né? A gente não tá conseguindo nem dormir junto, porque senão ela acorda, não gosto de deixar ela sem dormir. Aí eu cheguei assim, falei assim: amor, a gente não dorme mais junto, a gente não faz mais amor. Será que o nosso casamento ficou um casamento reborn? Mas em contrapartida, às vezes a gente vai lá, se encontra, e depois a gente vai no hotel, a gente dorme junto, a gente janta à noite. Então você entende? A Paty até colocou: o casamento é um parque de diversões. Você viverá entre a montanha russa das emoções. Ora você está amando, ora você está odiando, você está com vontade de matar.
Porque eu nunca vi um povo que gosta de mexer nas minhas coisas igual esse povo aqui, ó. Eu nunca vi. Pastor, como assim? Cita um exemplo. Eu sou metódico. Quem é o metódico aqui? Louco, pastor. E ela totalmente desorganizada. Não assim no trato da casa, de arrumar a casa, mas com as coisas. Aí eu tenho uma sandália chamada sandália havaiana. Eu tenho lugar de pôr a minha sandália havaiana. Eu tenho lugar de pôr o meu carregador do celular. Tem uma gaveta que eu ponho lá o carregador do celular. Eu tenho lugar para tudo. Eu tenho lugar. Tanto é que eles são tão desorganizados, todos eles, que quando falta o carregador, onde é que eles vão? Porque eles sabem que está lá. Porque eu tenho lugar para tudo. Aí um dia eu falei, gente, meu Deus, eu não posso brigar com essa mulher, eu não posso acabar com esse casamento. Deixa eu comprar umas sandálias havaianas aqui. Comprei umas 4 ou 5 sandálias havaianas. Espalhei pela casa toda, sandália havaiana para tudo quanto é lugar. Aí eu falei, agora eu quero ver se eles vão pegar a minha sandália. Quando eu levanto de manhã, gente, é um troço que me dá ódio. E eu minha sandalinha no lugarzinho que eu ponho ela, que eu já levanto, eu já me sento na cama e já ponho o pé na sandália. Quando eu ponho o pé no chão frio, não sei se eu entro no Satanás ou o Satanás entra em mim. Cadê minha sandália? Tá todo mundo correndo. E, gente, eu comprei 5 sandálias a mais para ver se eu não usava a minha, mas não adianta. Eles amam a minha sandália. Escova de dente. Chegava no banheiro, cadê a escova de dente? Cadê minha escova de dente? Minha escova. Gente, tem coisa que é pessoal, sua, não tem jeito. Minha escova, chegava lá, tinha outras escovas, outras estavam, sei lá onde, em cima da cama e tal. Aí eu, poxa, eu não posso perder meu casamento, não posso perder minha família. Agora eu chego lá, a primeira escova de dente que eu vejo na frente. Tinha uma escova que eles estavam ajeitando a cachorra lá, eu já pego, passo a pasta de dente. Tudo para manter um casamento, né? Então é a montanha russa das emoções. É o carrossel do romantismo. Vai ter aquele momento que nós vamos, né? E depois vem a roda gigante da rotina. Então, casamento é assim, onde nós precisamos colocar os pingos nos is. Opa, não pode nem ser muita emoção, nem pode ser muita montanha russa, né? Das emoções, nem pode ser muito carrossel do romantismo e nem pode ser muita roda gigante da rotina. Você tem que parar e dizer, opa, vamos colocar um negócio aqui para rodar de maneira adequada, cada dia no seu momento. O grande problema hoje, o maior vilão da festa, o maior vilão de um casamento, vou dizer o que é: ativismo. É o que ele disse aqui, rotina, mas é o que? Ativismo. Quem é que trabalha muito? Trabalha muito mesmo, negócio cabuloso. Tipo eu, estou igual doido, rodando, fazendo coisa, fazendo petição, fazendo júri simulado ainda, né? Que ainda não... Entendeu? Quem é que está assim, nesse nível? Você entende que isso é complicadíssimo? Você tem que se virar em 10 para você conseguir atender a sua esposa e o seu marido. Mas quando nós colocamos tudo isso em prática, nós conseguimos, ou seja, trabalhando o equilíbrio entre as emoções, a rotina e o romantismo, nós conseguimos andar e vencer. Agora, uma coisa é fato: quem não coloca horário na vida não tem horário para nada. Não tem horário para nada. Não coloca horário. Poxa, agora é o momento que nós vamos estar juntos, porque o nosso relacionamento não é um relacionamento reborn, entende? Relacionamento reborn é assim, ó. Faz, amor. Faz aí, amor, também. Faz aí. Relacionamento reborn. Aqui não é um relacionamento reborn. Tem emoções, tem cuidado, né? Dia dos namorados. Eu trabalho numa torre de um shopping, JK Shopping. Quem conhece JK Shopping? Eu trabalho numa torre lá no escritório. Aí
Falei, meu Deus, dia dos namorados, Senhor amado, dia dos namorados, não posso deixar passar batido, não posso deixar passar batido. Aí desci, fui lá na Cacau Show, comprei uma caixa de chocolate para quem está fazendo dieta, meu Deus. Aí, mas o que conta é a intenção. E aí eu peguei, escrevi uma coisa bem bonita e fiz um coração assim, parecendo mais uma carne, uma picanha, né? E botei uma seta e dei para ela. Por quê? Porque nós precisamos colocar horário para tudo. Nós precisamos manter o equilíbrio da rotina, o equilíbrio das emoções e o equilíbrio do romantismo. E casamento também é um compromisso de vida. Casamento é um compromisso de vida baseado na fidelidade, no amor mútuo, onde o casal se torna uma só carne. Gente, a Bíblia está dizendo que a gente se torna uma só carne. Então o chinelo dele é chinelo meu, escova dele é escova minha. É, gente, a blusa dele é blusa minha. Eu tenho respaldo para isso. Tá entendendo? Ele fica chateadinho. Não consigo entender isso. Não há necessidade desse estresse todinho. Conectar. Nós falamos sobre conexão. E falamos o que é o casamento. Numa perspectiva alegre, mas o casamento ele é algo da parte de Deus para a nossa vida. E quando eu comecei dizendo que Deus sabia o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente precisa, e isso é um fato, porque certamente o cônjuge que está do seu lado te aconselha, é aquele que te puxa quando você está acelerado, é aquele que te empurra quando você está parado, não é? Que fala o que você não falaria. Né? Conectar. Nós falamos sobre, qual foi a nossa primeira? Conectar. É porque a gente está sem um projetor, aí eu acabei me perdendo um tiquinho. Vamos lá. Conectar, comunicação e afeto. Muitos casamentos não acabam por falta de amor. Escute bem, muitos casamentos não têm acabado por falta de amor. Às vezes você chega até no casal e fala assim, meu filho, por que você está separando? Você não gosta dessa menina? Nossa, eu amo essa menina. Então por que você está separando? Na verdade, os casamentos hoje em dia têm terminado por causa do excesso de mal-entendidos. E como vem esse excesso de mal-entendidos? É quando a gente não consegue se comunicar de fato com essa pessoa que a gente está nessa estrada juntos. Falando em meias palavras, ou muitas vezes não sendo claro dentro daquilo que a gente quer que essa pessoa entenda. Às vezes eu falo para ele algumas coisas e ele não entende, e vice-versa. E o que a gente faz? A gente tenta explicar com amor, a gente tenta sentar, a gente tenta trazer de fato aquela realidade de uma forma mais clara ao seu cônjuge. É saber conversar, é saber ser entendido, entende? Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Só que até você voltar e tentar explicar, ele já ficou chateado, já foi no cartório, já foi separado. Então a gente precisa aprender a se comunicar, falando com verdade. O Fábio às vezes diz assim, Tati, outro dia nós estávamos numa reunião. E aí nessa reunião disseram assim, olha, fulano, vocês têm que dar tanto para tal lugar. Aí eu disse assim, eu não vou dar nada. Eu fui clara, né? Não fui clara? Porque eu falei, eu não vou dar. Tá me entendendo? Ele olhou para mim, ele quis me matar, mas eu não dei. Ele daria. Daria? Daria. Falando a verdade, mas com graça, queridos. Falando a verdade, mas com amor. Entende? Expressando de fato os seus sentimentos. Aquilo que muitas vezes você quer falar com o seu cônjuge e fica, né, receoso de como esse cônjuge ele vai receber aquilo que você quer falar. Então, aí o que a gente faz? Primeiro a gente dá um cheiro. Tá entendendo até? Dá um cheiro, deixa o menino legal, e aí depois você fala pra ele. Ouvir com o coração. O que é ouvir com o coração? O que é ouvir com o coração, pastor Fábio? Momento amiga. Já falamos do momento amiga aqui?
O momento amiga é o seguinte: o momento amiga é quando eu deixo de ser o marido e passo a ser amiga. Não amiga, mas amiga no sentido de ouvir. Responde pra No mim. sentido de compartilhar. É bom, vocês não têm amigo, nós temos. É bom ou não é bom conversar com Eu as tenho amigas? sim. Não é, gente? As amigas entendem a gente. Elas não criticam, elas não apontam. A gente pode até estar errado. Mas a amiga, naquele momento do desabafo, ela não fala nada. Sim ou não? Sim. A questão do momento amiga é o entusiasmo. Ela fala assim: amiga, eu amiga. Já viu quando mulher se encontra? Homem se encontrando, ó. E aí? Tudo bem? E mulher, gente. Mulher se encontrando. Aí eu me comporto exatamente assim. Menina, consegui tal coisa. Momento amigo. Isso é importante dentro do casamento. Por quê? Porque a gente precisa ter nesse parceiro alguém de confiança. Alguém que a gente entende que esse parceiro vai te compreender. Vocês estão entendendo? A compreensão dentro do casamento. Não, o casamento não é sobre quem está certo. Casamento muitas vezes tem a ver com ponto de vista. E a gente precisa observar isso. Segunda coisa na questão de conectar. Quando a gente estiver conversando com esse menino, quando a gente estiver conversando com essa menina, a gente precisa entender que nós não precisamos usar armas destrutivas. O que são armas destrutivas? O silêncio. Imagina você conversando com esse cônjuge, ele vira as costas e sai andando. O que você quer fazer? Dar uma facada por trás. Sim ou não? Sim, eu adorei. Você está entendendo? São armas que você não está dando um tapa, mas você está judiando desse cônjuge, se silenciando. Se você não quer falar naquela hora, diz para ele assim, ou diz para ela, daqui a pouco a gente conversa. Tudo bem que com a gente não vai funcionar, mas eles vão tentar. Segunda arma destrutiva, críticas. Críticas. Uma coisa é você falar a verdade com amor. Outra coisa é você criticar, sim ou não? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Esse dia eu fiquei muito chateada, porque eu cheguei aqui já bem gordinha e eu já estou bem mais magrinha. Aí outro dia eu cheguei com um pijama. Sabe aqueles pijama que a gente só veste dentro de casa, sabe? Sabe aqueles? Vocês estão entendendo qual é, né? Sabe aqueles, né? Aqueles. Aí eu cheguei perto desse jeito de manhã. Vai escondendo. Dar um beijo nele. Eu fui assim, tão amorosa, chamado pra gente tomar um café, que assim, é a refeição que ele mais gosta. Nesse dia eu falei assim, tem chumbinho nessa casa? Aí eu cheguei, fui dar um beijinho nele, ele olhou assim, né, estava deitada, ele olhou assim pra mim, não foi nem no corpo inteiro. Ele disse assim, você tá parecendo um lutador de sumô. Tem que ter chumbinho mesmo. Vai ali e compra um saco de chumbinho e os sarcasmos. E desses dias, e o pijama novo desses dias que eu vi? Ele falou que eu tava parecendo um Teletubbies. Gente, o negócio é verde, tipo verde. Verde Teletubbies. Mas assim, olha que engraçado que o Fábio está dizendo que nós estamos trazendo aqui. E quando a gente fala sobre críticas, e eu trouxe essa brincadeira aqui para exemplificar para vocês, eu conheço o meu cônjuge, você conhece o seu cônjuge. As irmãs da igreja chegam de vestido florido, eles chamam as irmãs de Carmen Miranda. Então, me chamar de Teletubbies, gente, é normal. Porque a gente entende? É uma brincadeira do seu cônjuge. Não dá pra gente ficar trazendo, sabe? Tem mulher que é tem que pisar em ovos pra falar, não é? Gente, se vocês fossem casados com ele, te chamando de Teletubbies, aprender a terem conversas difíceis sem se ferir. Conversa difícil no casamento é algo que vai acontecer. Principalmente, por exemplo, com relação à criação de filhos. Mãe lambe.
lambe, eu sei a exceção. Mãe lambe, o pai não. Aí ele lambe, ó. Dá uma risadinha de vez em quando. Mãe lambe. Pai não, pai quer que o menino com 15 anos já bora, 18, você vai sair de casa, bora. Mas mãe não, vai fazer o filho, não casa não. Se você casar, a gente faz um quarto aqui atrás. Mas marido não, vamos embora. É ou não é? É. Então a gente precisa, você da senhora está comigo aí, ó. É assim. Então a gente precisa ter conversas difíceis. Teve um dia que o Fábio falou algo para o nosso filho mais velho. Mas eu conheço o marido que eu tenho e eu sei que o objetivo deles foi sempre criar um homem. E o meu menino de 22 anos ele tem crescido como um homem. Mas o Fábio disse algo para ele que para mim foi tão pesado que eu não consegui dormir à noite. Quando deu 4 horas da manhã, eu já estava lavando louça. O que foi? Aí esse homem se levanta e fala assim, quem morreu? Aí eu falei, eu. E ele falou, o que aconteceu? Lembra bem desse dia? 4 horas da manhã. Eu falei, você. Tá querendo acabar com a vida, meu filho é tão bom. O bichinho aí tá tão criança. Gente, se vocês virem ele. Gente, meu filho é lindo mesmo. Então, o que é isso? São conversas difíceis que a gente precisa ter dentro do casamento, mas a gente não precisa se ferir dentro dessas conversas difíceis. A gente precisa aprender a olhar as situações por todos pelo controle remoto. É para dizer e é para saber que ele está no controle da relação. E a gente precisa entender que nós que somos cristãos, existe uma pessoa que está no controle da nossa relação. E essa pessoa é Jesus. Esta pessoa é o Espírito Santo. Ele que nos conduz nessa caminhada a dois, que não é fácil. Ele teve que aprender a usar a escova de dente que tinha na pia. Vocês estão me entendendo? Outro dia ele falou assim, a minha chave de casa. Eu falei, meu amor, dessa vez eu não tenho culpa. E aí nós saímos atrás dessa chave de casa. Gente, esse homem ficou tão irado. Eu falei, bom, de 2 em 1 a gente cala, hoje e agora, nesse momento, não olha para ele. Aí o dia passou, a gente não achou a chave. Quando foi assim, ele já tinha ligado para o meu menino mais velho, e ele disse que também não tinha a chave, ele já estava mandando fazer outro molho de chave. De repente, eu chego em casa, o molho de chaves está no rack. Eu falei, meu Deus, ou foi Satanás, ou foi o anjo que trouxe essa chave para mim. E aí, rapidamente, eu já liguei para o mais velho, né? Eu falei, filho, você deve aqui em casa? Ele falou assim, tive sim, mas porventura, essa chave que acabou de aparecer, que seu pai ainda não sabe do aparecimento dela. Foi você, ela estava no meu carro, no chão. Eu falei, fui eu. Porque ontem, quando a gente saiu para comprar coca, eu levei essa chave. E eu deixei ela cair, eu ainda pisei em cima. E ela ainda quebrou. Quando esse homem viu essa chave, gente, ele teve uma hora que eu cheguei nele, esqueci da chave, gente. Eu falei, ô, o que você está assim? Ele não fala comigo. Aí eu lembrei da chave. Eu falei, gente, hoje é dia de não falar com ele enquanto ele não melhorar. Gente, ele fala de mim que eu sou desorganizada, mas, cara, pensa num cara chato. Outros discutem para validar a sua opinião. Porém, não é sobre opinião, é sobre saber e dizer e afirmar quem está correto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei para vocês o quê? Que quando dentro de um casamento a gente precisa olhar todos os pontos de um determinado assunto. Não quero esse, só quero esse. Olhe para esse copo. Eu quero que vocês me respondam algo. Esse copo, ele está meio vazio ou meio cheio? Esse copo está meio vazio ou ele está meio cheio? Meio vazio. Cadê os bombons? Não sobrou bombom aí?
E limão. Esse copo está, depende de quem olhe. Talvez eu bate o olho e fale, ele está meio vazio. E aí você olha para ele e você diga assim, ele está meio cheio. Quem está certo? Os dois estão certos. Isso foi uma perspectiva de olhar. Eu atendi um casal, veio de Alexandria, alguém me indicou, eu faço terapia de casais, já tem um tempo, sou terapeuta de casais. E aí esse casal, eu fui indicada por uma pessoa e esse casal me ligou. A gente precisa muito que você nos atenda. Eu falei, tudo bem, eu não tinha vaga na semana. E eu falei, olha, eu só tenho vaga na outra semana. Ela disse assim, eu preciso muito urgente. Eu falei, então vamos lá. Eu só consigo te atender no sábado, 2 horas da tarde. Ela falou assim, pode sim, se eu não conversar com você, mais o meu marido, a gente vai separar. Eu falei assim, senhora, se for por causa de mim, vocês não vão se separar. E aí fui encontrá-los no consultório, um casal novo, 5 anos de casado, um homem belíssimo, uma mulher belíssima, ela dentista, ele empresário, aquele casal que tinha tudo para não ter desavença. Eles chegaram chateadíssimos um com o outro. Olha onde está chegando o cúmulo das nossas discussões como casal. E eu falei assim, ok, qual é a demanda de vocês? Ela disse assim, a gente não se entende. E eu fui perguntar para entender por que eles não estavam se entendendo. Eu falei, me dê um exemplo. Eles moram numa cidade do Goiás, que era de Alexandria para lá, e lá é prefeito. Eu falei assim, qual foi a última grande desavença de vocês? E eu sei lá, eu imaginei que eles fossem falar da sogra, né? Que normalmente é um ponto de muita discussão. Eu pensei que eles fossem falar da família, eu pensei que eles fossem falar... Eu nunca imaginei que aquilo fosse uma demanda de um casal que estava prestes a se separar, pastor. Aí ela falou assim, olha, a nossa última grande discussão foi por causa do prefeito. Eu falei, pronto, o prefeito deu em cima dela, né? E ela e o marido foi para cima, então qual que é o que o prefeito fez? E aí ela disse assim, olha, o prefeito da nossa cidade, ele cuida muito da saúde, ele vai lá, ele arruma os hospitais, aí ele falou assim, não. O prefeito da nossa cidade só sabe arrumar rua, ele só sabe arrumar a estrada, ele só sabe arrumar calçada, ele só sabe colocar meio-fio. Ela falou assim, não. Se você for no hospital público, você vai ver o tanto que ele está trabalhando, porque as coisas dele... Ele falou assim, não, porque a semana passada o funcionário não foi lá e ele não foi bem atendido. Agora, esse prefeito, a rua ele arruma. Ela fala assim, o que é mais importante? A rua ou o meio-fio? Aí eu falei assim, peraí, tudo bem, eu entendi que nenhum dos dois, ou os dois amam o prefeito, ou os dois odeiam o prefeito. Mas assim, onde é que o prefeito entra? Ele está dizendo que o meu prefeito não arruma o hospital. E aí eu estou dizendo para ela que eu sou uma pessoa que trabalha de caminhão no meio da rua, então eu estou vendo tanto que as estradas estão excelentes. Aí eu falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amor. O problema aqui é a função do prefeito, são as obras do prefeito. Eles estavam brigando e a ponto de se separar, porque eles não conseguiam enxergar aquele prefeito no ponto de vista do outro. Vocês estão entendendo onde é que chegou a situação daquele casal? Gente, o casal chegou lá e disse assim, se a gente não vem hoje aqui, a gente ia separar. Então eu fui conduzindo eles àquela sessão, mas assim, eu acho que eu nunca tinha pegado um caso do prefeito. Vocês estão entendendo, gente? Aonde está entrando? Olha a situação que poderia gerar uma separação. É uma briga porque o prefeito está fazendo aqui, não está fazendo ali, e vice-versa. Eu falei assim, mas me diz assim, quais são as maiores brigas que vocês têm? É sobre o quê? Não, é porque a gente discorda. Aí é onde eu trago o copo e eu pergunto, o copo está meio cheio ou meio vazio? Eles vão dizer assim, um vai dizer meio cheio e o outro meio vazio. Então eles vão se separar, porque eles não conseguem entender que aquilo é um ponto de vista. Vocês estão me entendendo?
E ponto de vista é a vista de um ponto. Eu olho essa cadeira aqui, vamos lá, vamos olhar aqui, pastor, vem. Eu estou olhando aqui essa cadeira. A irmã ali, que disse que não é para casar de novo. O que você está vendo na cadeira? Fala para mim o que você está vendo na cadeira. E se você errar, deixa eu dar limão. Estou vendo uma cadeira vazia. Tudo bem, mas assim, me descreve. É uma cadeira branca. Eu também vejo uma cadeira branca. Deixa eu ver, ela tem quatro Ela tem 4 pés, porque uma cadeira tem 4 pés. Vamos pro próximo. Ela tem 3 buracos no assento. Tem 3 buracos no assento. Você vê o assento de costas? Sim. De costas? Você está vendo as costas da cadeira? Não, eu estou vendo a frente. Ok, eu estou vendo as costas. Mas eu estou vendo as costas. Uma confusão. Mas a minha cadeira eu vejo as costas. Mas daqui eu consigo ver só. Daí você consegue ver a frente. Daqui eu consigo ver as costas. E isso é cadeira? Isso é cadeira? Para mim também é cadeira. Vocês estão me entendendo, gente? Onde eu quero chegar? Então a gente precisa observar ponto de vista. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Nenhum está certo. É cadeira. Aquilo é cadeira. Vocês estão me entendendo? Agora sim, nós vamos falar sobre conexão. Eu preciso de 2 casais aqui. Rapidinho, gente, que o nosso tempo está acabando. 2 casais. 2 casais. Bora, Levi, então bora. 2 casais. Mais um. Você nem vai ter que chupar limão. Mais um casal. Mais um. Casal de noivos. Casal de noivos ali, estão chegando agora. Casal de noivos, vamos combinar Conexão, isso vem. aqui. Conexão. Vamos lá. Aí, casal de Nós vamos fazer uma noivos. dinâmica que chama, escute bem. A nossa dinâmica chama o beijo maluco e o abraço maluco. Vocês não beijam, não? É o quê? Que vergonha. Pode beijar? Então você dá um beijo. Você dá um beijo. Sei não, acho que ela ficou muito emocionada que você vai beijar, mas beijando um pouco, eu acho, certo? Nós vamos pro beijo maluco. Tira o papelzinho aqui. O que é? Menina beijar a mão. Tira um, você olhar pra cima, tira um. Beijo maluco. Tu vai beijar até você decidir. Tira mais um. Conexão. Beijo na testa, né? E agora que essa menina vai beijar? Ai, meu Deus, não pega. Pronto, sente aqui. Sente aqui, tu beija outra coisa. Muito melhor que o pé, sente aí. Pode, tira aí, vai. Beija o pé. Nós vamos ter mais um beijo no pé, não é conexão. Beijo no pé. Gente, ela tá falando do beijinho no pé, gente. Senti o beijo no pé. Ai, sou um pé hoje. Último pra gente ir pro abraço maluco. Beijar o... Meu senhor! Vai ver esse joelho do garoto, vai. Agora nós vamos pra esse ali, gente. Gente, sabe o que eu acho engraçado? Deixa eu contar pra vocês. Ela beijou o pé aqui, gente. A cara dela. Sabe, Jesus, o que eu também sou, Agora, nós vamos para um momento de conexão, chamado abraço maluco. Tira o papelzinho, sem olhar. Esposa bonita, né? Vamos lá, vocês vão dar um abraço apertado. Você não podia muito, né? Dizer que é um casal.
Vocês conhecem esses abraços? Vocês vão treinar aqui em casa, não é mesmo? Um abraço de cabeça com cabeça. Conhece esse abraço, gente? Como é o abraço de cabeça com cabeça? Isso! Abraçar de cabeça com cabeça. E pra gente terminar, só mais um. Só mais um, porque esse não casou ainda, né? É só namorado. Ai, meu pai, não posso abraçar muito, né? Batia. Um abraço de ombro. Como é um abraço de ombro? Pega essa menina assim. Sabe, gente? Abraço de ombro assim. Deus abençoe vocês. Aplausos para eles. Nós estamos acabando. Vai, Dona, você agora. Caminhar juntos. Quantos gostam de caminhar juntos? Caminhar junto precisa de propósito, sim ou não? Sem propósito não tem como caminhar junto. Por que vocês caminham junto com o pastor Valtair? Porque há um propósito. Por que vocês caminham junto com a pastora Eli? Vocês veem um propósito nisso, na verdade? A mesma coisa é o casamento. Quando o casamento perde o propósito, as pessoas deixam de caminhar juntos. Porque as pessoas, porque algum motivo aqui de separação, por que existe? Quando as pessoas perdem o propósito do casamento. E qual é o propósito do casamento? Alguém pode levantar a mão assim e gritar? Suportar. O que mais? CD. Hã? CD. CD. O que mais? Hã? Construir a família. O que mais? Ser lapidado. Lapidar, a pastora falou. Vamos lá, gente. O propósito do casamento. Ser lapidar. Percebe como é que nós estamos, no nosso nível? Qual o propósito, gente, do casamento? Por que o Senhor estabeleceu o casamento? Caminhar junto. Caminhar junto, gerar família. Caminhar junto, gerar família. O que foi que o Senhor disse quando Ele criou Eva? Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar? Guardei uma auxiliadora. Opa, começou a esquentar ali. Como é que foi que o Senhor falou? Não é bom que o homem viva só. Solidão não é de Deus. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Começou por aí, né? Então o homem tem que ter uma pessoa. O homem de Deus, que eu estou dizendo, mulher de Deus, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que tem vários significados. Essa palavra. Tanto a mulher que ajuda, a mulher que compreende, a mulher que faz aquilo que ele não consegue fazer, mas também tem o significado de opositora. Gente, elas são opositoras ou não são? Muito. Mas não é uma oposição ruim, não. É uma oposição boa, de estímulo. Porque o homem já viu como é que é homem, né? Já viu gato? Miau. Quer um leitinho? Miau. Eu tô gripado. E a mulher vem e nos estimula. Bora, rapaz, você consegue, né? Levanta a tua cabeça. Ela dá palavras assertivas. Ela coloca você de pé. Quantos homens podem confirmar isso? Diga glória a Deus. Espera aí. Quantos homens podem confirmar que você tem uma mulher que te levanta? Diga glória a Deus, homens. Glória a Deus. Agora sim, percebe? É um propósito que precisa ser analisado. Onde não há visão, há divisão. O propósito do casal é andar na mesma visão. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão ambos uma só carne, calçando sandálias diferentes. Uma só carne. Dá a ideia de quê? Uma só visão.
Quando não há visão, há divisão. A Bíblia diz em Amós 3:3, o que está escrito? Como andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Não tem como, não é verdade? Então hoje nós precisamos sair daqui entendendo, caminhar junto, ter um propósito para ser realizado, tem que ter a mesma visão, senão não vai caminhar junto mesmo, né? O perigo de viver o piloto automático, viver a forma repetitiva sem reflexões. A pior coisa que existe no casamento, a pior coisa que existe no ministério, a pior coisa que existe numa vida espiritual se chama piloto automático. Faz porque é automático, beija porque é automático, faz amor porque é automático, leva para passear porque é automático. Eu tenho que levar, é o jeito. Faz, tudo no piloto automático. Não. Se você não sair do piloto automático, você nunca vai ter um relacionamento realmente real. Realmente real, essa foi boa. Por quê? Porque sempre vai ser algo superficial. Não, fazemos porque é assim. Não, nós fazemos porque é certo fazer assim. É assim que nós devemos fazer para que a gente possa continuar na caminhada. Porque as pessoas têm se perdido na caminhada, porque elas continuam vivendo dentro do automático. Sonhos, filhos, fé, conservem sobre o futuro. Conversem sobre o futuro. Provérbios 16:3 diz o quê? Ganha um bombom, se você quiser. O bombom que eu ganhei aqui, o meu bombom, que eu usei de recurso. Usei o recurso e ganhei. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Se você e a sua esposa não têm a mesma visão espiritual, nunca os planos serão estabelecidos. Nunca. E um tem que ajudar o outro. E um tem que auxiliar o outro. Já que estamos falando de piloto automático, eu criei um princípio. Eu chamo de princípio da despressurização. O que é o princípio da despressurização? Qual é esse princípio? O princípio que primeiro, no caso de uma despressurização, o que as aeromoças falam? No caso de despressurização, retire a máscara, coloque sobre o seu rosto, depois você auxilia a pessoa ao lado. Tem como você auxiliar a pessoa ao lado? Tem como você dar visão à pessoa ao lado? Tem como você ministrar algo espiritual à pessoa ao lado? Tem como você fazer alguma coisa pela pessoa ao lado, se você não faz com você primeiro? Então o princípio da despressurização é o quê? Você começa a colocar a máscara no outro primeiro, e daqui a pouco você perde o ar ali e desmaia. Você nem põe direito na pessoa ao lado, e você nem põe direito em você. Então primeiro você põe em você, você volta a respirar melhor, você está bem, aí você põe a máscara na pessoa que está ao lado. Se você não faz isso, você vai perecer. Já que estamos falando de piloto automático, nós temos que usar também o princípio da despressurização. Amém, queridos? Provérbios 16:3. Vamos falar todos juntos? Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Preciso de mais um casal que quer de fato caminhar junto. A gente tem pouco tempo, vocês andam e ajudam a gente. Eu tenho 5 minutos para acabar. Mais um casal. Bora. Um casal. Amor, cadê você? Amor dela, vem. Bora. Sanguínea, fingando. Bora acelerada, chegou aí. É igualzinho. Rapaz, mas esse casal é perfeito para essa dinâmica, perfeito. Perfeito para essa dinâmica, esse casal. Eu já chupei. Já deu mó cego. Meu Deus.
Tem vontade de conhecer que país? Ai, meu Deus. Não é só um. Não. Agora, no atual momento, é Portugal. Portugal. E qual que você falou? Era ela que queria conhecer Veneza. Então vamos lá. Tu vai para Portugal e tu vai para Veneza. Vai para Veneza. Vai para Veneza. E tu vai para Portugal. Não dá não? Dá para ir para Portugal junto? Dá para ir para Portugal junto? Então vai para Portugal junto. Para Portugal, tá entendendo? Para Portugal dá para ir junto. Agora vocês vão para Veneza junto. Bora para Veneza. Já nós estamos profetizando Veneza na vida deles. Observa o andar deles, vai, continua. Ah, sim. Agora melhorou, mas não estava assim. Percebe o que é caminhar juntos? Primeiro que nós estamos com uma acelerada e um camarada mais tranquilo. Palavras deles mesmo aqui. Aí eles foram caminhar juntos, que a pastora já pediu para que eles fossem por um caminho só, né? Não tem como ir para dois caminhos separados. Aí começaram a ir desordenados, descompassados. Às vezes seu marido está lá na frente, ele vai ter que esperar a esposa chegar perto para caminhar junto. Às vezes a esposa está lá na frente, está voando espiritualmente. Volta. Melhora o compasso para que o esposo possa caminhar junto também. Olha só, vamos ver se vai funcionar agora. Nunca foram militar não, nenhum dos dois? Foram não. Por isso. É por isso. Esquerda, direita. Olha o Esquerda, caminhado, direita. gente. Nós já estamos na palestra na dinâmica há 10 minutos. Até agora não sai o passo coordenado. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Direita à esquerda. Direita à esquerda. Para um pouquinho. Isso é o que tem acontecido nos casamentos. Verdade. O que tem acontecido nos casamentos hoje é isso. Falta de coordenação. Um vai na frente, deixa o outro vai na frente, deixa o outro. Como que eles vão caminhar juntos assim? Um está com uma perspectiva que no outro não tem. Um está com uma caminhada que o outro não tem. Um está com um sonho que o outro não tem. Desordenados, descompassados, desajeitados. Na verdade eles estão desajeitados, descompassados, desordenados. Vamos ver se sai agora. Sou líder de casais, hein? Vamos ver se sai agora. Bora, vamos ver se sai. A sua esquerda. Tá melhorando. Taran, taran. Vai, Rose. Tá indo pra Portugal, porque Portugal não vai ficar. Não, vai pra uma primeira agora, mudou a visão. É porque minhas irmãs foram, agora eu quero ver. Agora vai cair pra você. Deixa Mudou. eu mostrar vocês. Palmas para ele. Olha que hora que a Tatiana, a pastora, chamou eles, eu falei, esse é o casal ideal. Porque ela é a doida que vai na frente. Aqui vai acelerado e ele é mais tranquilão. É mineiro ele, mineiro? Ah, você que era mineiro. Mineiro lá de Paracatu. Tem alguém de Paracatu? Gosto muito, minha família é mineira também. Você fala assim, Você aí não todo gosta mundo de fala, Paracatu? Você não gosta de eu gostava de Paracatu. É porque eu tinha uma namorada em Paracatu. Celebrar o quê, Nath? Só tem dívida. Celebrar porque nós temos esperança de pagar as dívidas. Amém? Nós precisamos aprender a celebrar. Deixa eu contar um negócio para vocês antes da gente falar de celebrar. Conheci esse menino, Deus disse para mim assim, seu marido. Eu falei, agora é pronto. Estou no trabalho, Deus vai falar que meu marido está aqui. Acabou de chegar esse menino, sei nem que esse menino, só fala para mim que esse menino é meu marido. E na época eu era crente, gente. Hoje eu sou médica, mas na época eu era crente. E aí eu fui orar. Eu falei assim, Deus, deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Eu já tenho tanto problema na minha vida, porque eu descobri que esse menino era católico. Entende? Tocava saxofone na banda do louvor da igreja e era coroinha do padre. E eu falei, eu já tenho
pessoa tem problema. Entendeu? E aí Deus falou assim, seu marido. Eu falei, tá bom, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando o crente ora, Deus responde. Vocês estão entendendo, gente? Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Quando você ora, Deus responde. E aí eu fui conhecendo esse menino, aquela coisa toda. Falei, já que é meu marido, tudo bem, vamos começar, né? Não vou falar ainda, senão ele vai ficar muito convencido. Então deixa Deus fazer a grande obra. E aí eu descobri que esse menino tinha uma namorada nessa cidade. Vou falar. E aí eu fui orar, porque eu não sou besta. Eu vou, por acaso, deixar meu marido beijando as outras? Não vou, né, gente? Então o que eu fiz? Fui orar. Porque todo sábado, quando a gente saía do trabalho, ele dizia assim, a gente falava, né? Todo mundo ali, naquela, né? Vamos embora pra casa. Raspeão. Aí falava assim, tchau, Zé, vai pra casa. O povo falava assim, Fábio, vai pra onde? Vou pra Catuca. E eu falei assim, esse negócio tá errado, pastor. Tá ruim. Porque assim, se Deus diz pra mim que esse menino é meu marido, ele vai estar indo pra Paracatu, tá errado. E aí eu fiz uma oração, Deus, deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui, eu quero meu marido namorando gente de fora não, porque se ele é meu marido ele ainda não sabe, eu já sei. Então eu gostaria que o senhor fizesse alguma coisa sobre essa situação. E aí fiz uma oração na semana, falei, semana que vem, Deus, esse namoro acabou, porque a namorada dele para sempre sou eu. E estávamos trabalhando. E eu esqueci a minha oração. A oração do sábado passado. Trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou sábado. Eu tinha esquecido a minha oração. Só que a gente esquece o que a gente pede. Deus não esquece. Verdade. Cheguei no sábado, todo mundo, naquele estacionamento. Bora pra casa, todo mundo. Aí eu lembrei. Eu falei, meu pai, será que Deus me ouve na terra? Tchau, gente. Tchau. Tchau, Fábio. Tá indo pra Paracatu? Aí ele falou assim, tô não. Eu falei assim, uai, aconteceu, a gente terminou. Descobriu, né, agora? Descobriu agora. Que quando Deus quer fazer, Ele faz. Vocês estão entendendo que Deus foi que uniu vocês? Amém. Vocês estão entendendo que Deus tem um propósito nessa união? Vocês estão entendendo? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Se for difícil esse nível de relacionamento, vocês vão dizer, quase nós não casa. Mas Deus tem um propósito nesse casamento. Verdade. E a gente precisa aprender a celebrar. O que é isso, tá? Só tem problema, só você olhar não é problema só não. Tem um cônjuge do seu lado, uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, tem filhos, vocês têm teto, vocês têm comida dentro de casa. E eu costumo dizer assim, problema todo mundo tem. Torcida do Flamengo. Do Vasco eu não vou falar porque o Vasco, a torcida dele é pequena. Mas a torcida do Flamengo é grande. Então até a torcida do Flamengo todo tem problema. E nós não vamos ter problema? Não tem problema. Mas a diferença é como a gente reage aos nossos problemas. E a gente precisa aprender a celebrar as pequenas coisas. Tati, o que são pequenas coisas no casamento da gente? Não sei, um encontro de casais hoje desse que vocês vieram participar. Quanto tempo tem, talvez, que vocês não saem juntos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite, eu quero que vocês sejam sinceros. Casais de 15 anos para frente, levanta a mão. Mais de 15 anos. Casais mais de 15 anos. Casais mais de 20 anos. Mais de 20 anos de casados. Mais de 20 anos, tá ficando velhinho, pastor. 30? Chegamos lá. Aí eu quero perguntar para vocês que tem assim de 15 anos para frente. Escute bem o que eu vou dizer, isso é muito sério. O tempo vai passando. A gente vai vivendo uma vida rotineira. E a gente muitas vezes... Reborn. Gostou do Reborn? Acho que ele está vendo muita reportagem do Reborn. A Bíblia vai dizer, Provérbios 12, 17, 22, na parte A, o coração alegre é bom remédio. E como que a gente alegra o nosso coração? Estando ao lado dessa pessoa que a gente ama, sim ou não? Sim. Pelo menos tem que amar, né, gente? Sim ou não? Ama? Tu ama? Aleluia. Eu quero perguntar uma coisa para vocês que são velhos de casado. Quanto tempo tem que vocês não vão num hotel juntos? Hotel, viu, gente? A Gal.
ouvi, eu só repeti. Eu nunca fui. Tem que ir. Tati, por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes eu ouvi falar quem já comeu barra de cereal? Não, quero que vocês levantem a mão. Já comeram barra de cereal? Sim. Come barra de cereal 1 ano. Sem mais nada, só barra de cereal. Vai chegar e fazer um exame de sangue, vai estar tudo bem? Não? E por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá em casa a gente tem um esquema. Quando a coisa está muito difícil, ele olha para mim e fala assim: meu amor, só barra de cereal. Sabe o que é a barra de cereal? É aquele negócio de manhã. Assim, ou você faz alguma coisa por mim, ou eu vou morrer. Aí a gente dá uma barra de cereal, coisa rápida. Tá entendendo? Eu quero saber quem nunca comeu barra de cereal aqui. Aí você vai dizer assim: Tati, barra de cereal lá em casa, ó, quase todo dia. E por que eu digo isso? Porque a gente não é sustentado só de barra de cereal. Sim ou não? Sim, gente, eu estou falando sexualmente falando. Aí eu digo para você assim: você já foi num hotel, pegou um dia, se programou. Você ficou na expectativa de sair com esse menino? Você ficou na expectativa de sair com essa menina? Por quê? Não, porque lá a gente vai comer uma coisa mais forte, entendeu? E aí a gente vai conseguir sustentar esse casamento um pouco mais. Por quê? Porque a rotina, muitas vezes, quem tem filho aqui? Outro dia a gente resolveu namorar, porque assim não dava, e barra de cereal o menino já estava ficando sem vitaminas. E a gente decidiu dar uma namoradinha. Só que eu tenho 2 meninos, um de 22 e eu tenho um menino de 12. O de 22, como é que ele chama mesmo? Como é que ele fala? É um coito sagrado. Ele fala assim: não vai lá no quarto da minha mãe não, do meu pai não, que ali é o momento do coito sagrado. Só que o meu menino pequeno, nesse dia a gente resolvia dar uma namoradinha. Só que a gente pensou que ia dar fazer um negócio melhorzinho. Aí ele começa a bater na porta. O que vocês estão fazendo aqui? Não, mano, o que o mais velho disse? Vocês acham que vocês vão ficar aqui namorando dentro da minha casa? Não! Aí eu pergunto: quem tem filho? É assim ou não é? É. Ou então pega a magnetinha da porta, né? Assim, porta fechada, não acredito que vocês estão fazendo. Como é? Quem não tem filho aqui? Gente, vocês vão chegar nessa coisa. O que vocês estão fazendo aí? Eu só estou conversando com seu pai. Vocês estão demorando? Então, deixa eu terminar de conversar. Mas eu preciso do meu código. Falei: então você está perdendo a concentração. Então sai daqui. Vocês estão entendendo? Então, quando eu digo assim para vocês, o tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? É aquele tempo que é tirado só para nós. A gente tem tempo para tudo, gente. A gente tem tempo para família. A gente tem tempo para o menino. A gente tem tempo para o emprego. A gente tem tempo. Tem ou não tem? Tem. Por que a gente não tem tempo para a gente? Esse menino, quando ele começa assim, tá na hora da gente. A gente tem um hotel em Lusiana. Lusiana é onde? Tá perto daqui, né? Gente, vocês moram perto de Lusiana, sim ou não? Não é do caminho, né? Eu moro lá na Samambaia e saio lá para Lusiana para ter namorar. Vocês acreditam num trem desse? Tem um hotel lá chamado, o nome da dona do hotel é Neide, minha amiga querida. Então, toda vez que eu vim para ela, eu falei: filha, eu tô precisando. Ela você pode vir, meu amor. Pode estar pronto. Eu falei: glória. Vem para a Neide e falo: filha, nós estamos indo para aí. Quando ele começa a falar: nós precisamos para a Neide. Eu falei: a coisa está feia. Vocês estão me entendendo? Então a gente precisa entender que esse tempo juntos, ele precisa acontecer. A gente precisa se alegrar e celebrar este casamento. Você está entendendo, pastor? Quantos anos de casado? 31. 31. O pastor quase perdeu a conta. É porque eu conto quase 40, a gente né? tem tempo, a gente vai, a gente resolve, a gente faz a vida. E o nosso casamento muitas vezes está ali na última respiração. Porque se tem duas
que destrói casamento é vida financeira e sexo. Aí vocês olham pra mim e falam assim, talvez você esteja pensando, tá, mas esse menino quer desse tanto, eu não quero desse tanto. Toma uma testosterona, meu amor. Tati, nós? Sim. Sim, o dia que eu tomei testosterona, eu falei assim, põe mais uma dose. Põe mais uma dose. Quem já tomou testosterona aqui, gente? Põe mais uma dose desse negócio. A minha amiga falou assim, eu tomei uma testosterona aqui na pele. Eu botei, eu falei, gente, esse trem foi água, tem outra. Aí o médico passou um trem de injetar. Ainda pediu pro meu mais velho. Ele falou, o que é isso? Eu falei, testosterona. Ele falou, tu vai tomar isso? Eu falei, se você falar de novo, eu ponho 2 doses. Por quê? Porque a gente precisa entender, gente. Às vezes eu paro e falo para Deus assim, Deus, eu vou falar uma coisa pro senhor. Por que é que nós não gostamos desse trem do jeito que esse menino gosta? Talvez esse menino está sabendo fazer, talvez você não fala para esse menino o que você gosta. Gente, isso aqui não está no script, mas é sobre celebrar casamento, tá? Então a gente precisa entender que esse tempo juntos, né? Qual foi o dia que a gente namorou? Não namorou. Uma dica. Como é que é o nome do lugar lá? Eneida, né? Sei não, tô lembrando meu amor. Eneida. Gente, mas quando eu saí de casa, ele disse assim, nós vamos para uma palestra de casais. Falei, já entendi, tudo bem, quando a gente voltar, Eneida. a gente dá um zolpidei pro menino. O coração alegre é um bom remédio. E o que alegra o casamento? Se você ama esse menino, você quer estar do lado desse menino, sim ou não? Sim ou não? Sim. Diga doida. Às vezes. E essa questão da sexualidade, gente, ela é muito importante. E por que você está trazendo isso aqui, Tati? Eu estou trazendo isso aqui porque a gente está no meio cristão. E cristão não fala de sexo. Está escrito ali sexo? Nós ia falar sobre isso? Não ia, mas Deus mandou eu falar para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem de menor aqui não, né? Não. Crente também transa. Tá entendendo? Tem gente muito conservador? Tem, mas você também faz. Ou diz pra mim que você é conservador, mas você não faz nada. Você tá entendendo? Chega aqui dentro, não, amor. Tá com medo? Eu tô achando, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente está vivendo numa época onde o sexo ainda está por dentro da igreja. Posso falar um pouquinho, pastor? Pode. Pode mesmo? Gente, eu posso falar? Vocês que conhecem o pastor de vocês? Pode. Pode. Os noivos só abrem o oi. Os noivos o quê? Só abre o oi, que não pode pra eles não. Ó, mas daqui uns dias, quem tá noivo aqui? Que dia que vocês vão casar? Tá pretendendo casar, né? Então vocês vigiam na terra dos viventes. Crente também faz sexo. Crente também gosta de sexo. Crente também precisa de sexo. Nossa, tá, você saiu lá da Samambaia para dizer isso? De repente, meu filho, seu bichinho está sofrendo do seu lado. E ele só nos separou porque ele é crente. Tá entendendo? Então a gente precisa entender, gente, que isso é uma área muito importante da vida da gente. A cada 40 dias, na verdade esse ano está sendo um ano ativo, mas pelo menos a cada 40 dias, eu e esse menino saímos de casa. Saímos de casa para a gente ter o nosso momento de intimidade. Por quê, Tati? Porque em casa não dá. Por quê, Tati? Porque em casa eu já faço todo dia. Por quê, Tati? Porque eu vou para outro lugar. Por quê, Tati? Porque eu saio com esse menino. Por quê, Tati? Porque esse menino quer eu. Aí tem hora que ele olha pra mim, aquela cara do gato do Shrek. Ele diz assim, eu só tenho você. Eu não posso nem olhar nada. Eu não vejo nada. Eu não faço nada. O que você faz, querido? Você já arranca a roupa e fala, meu amor, não amor. Vocês estão entendendo, gente? Isso é sério no meio do nosso meio cristão. A gente precisa entender que é uma área que traz infelicidade aos casais.
Por quê? Porque a mulher teve os meninos, os peitos caíram, a barriga murchou, aliás, os peitos murchou e a barriga caiu, né? Gente, mas aquele que comeu a carne mói o osso, meu amor. Você está entendendo? Então vamos embora, tá disposto a roer o ossinho, meu amor? Vai mesmo, querido. Vai de ti. Vocês estão entendendo? Então esta parte do casamento, esse momento de intimidade, estar do lado desse menino é importante para nós. Para nós como base de casamento. Eu tenho atendido um monte de gente que chega para mim e diz assim, olha, eu amo esse menino. Amo! Mas ele quer toda hora. E eu falo, bem-vindo ao clube, meu amor. O que a gente vai fazer juntas? Tati, o que a gente faz? A gente arruma um equilíbrio. Vocês estão me entendendo? Tudo bem, eu quero 7 dias por semana. Aí a menina fala assim, eu quero uma. Aí a gente faz uma média, não? Faz uma média. Então a gente precisa entender que sexo dentro do nosso casamento é uma coisa extremamente importante. Eu quero fazer uma pergunta para os meninos aqui. Estão preparados? Você está com medo de mim? É porque o nosso tempo acabou? Estou acabando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meninos. 7 dias por semana, para vocês tá bom? Eu só tô vendo gente dando uma risadinha sem vergonha. Aquele ali, ó. O Tia Azul falou ali pra ela ali, ó. Falou, é tu mesmo que eu não vou. Se você fizer 5, tá ótimo. Tu disse aqui pra ela que eu vi. Nós estamos na média de 2 por semana, dá pra gente aumentar um pouquinho mais. Eu vi! Eu vou ficar calado. Vocês estão entendendo como é algo importante? Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Olha pra esse menino com carinho, olha pra essa menina com carinho. Olhem as necessidades. Existe uma necessidade fisiológica. Tá entendendo? Esse menino gosta demais, é porque o trem tá rodando aqui dentro, gente, ó. A nossa é assim, ó. Deles é assim. Tá entendendo? Então, nós estamos aqui para dizer para vocês nessa noite que o coração alegre é bom remédio. Então, aprenda a celebrar o seu casamento. 5 tá bom, não tá? Deus abençoe vocês, viu? Eu estou aqui para dizer para vocês, nós estamos aqui para dizer para vocês que um coração alegre é um bom remédio. O que alegra o seu coração? Fala para o seu cônjuge, expressa para ele, diga para ele que te faz feliz. Tati, eu já disse, fala de novo, porque às vezes ele é lerdo. Fala de novo, Loura. Você ouviu, né? Fala para ele. Porque o seu coração precisa ficar alegre. Sabe por quê? Porque a sua caminhada ao lado desse rapaz e dessa moça não terminou. Tem muito caminho para caminhar ainda. Você crê nisso? Sim ou não? Termina, pastor. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente concluir. Nós já passamos.